PC com gravação a gravação. Tá gravando. Vocês me veem? Eu te ouço. Certo. E um barulho de fundo da gravação, do né? Tá. Acredito que seja a gravação. A gravação. Mas agora eu baixei aqui e acho que ficou bom. Você quer que feche a câmera ou... Não, pode deixar a câmera ligada. E quando vocês quiserem também fazer algum comentário, falar alguma coisa, vocês podem parar também. Mônica, tá chiando ainda? Não. Não, né? Não. Legal. Bom, vamos lá então. Eu queria primeiro dar alguns informes, né? Eu vi que o Henrique colocou aqui no chat que não enviou a planilha. Essa planilha é um pré-requisito até do projeto, né? Para que a gente possa fazer uma avaliação inicial, porque a gente precisa saber, né, se as empresas, os participantes do projeto, eles identificam, né, o que são custos fixos e variáveis, e a gente também precisa fazer a métrica do programa, né? Que é o que a gente já discutiu no nosso encontro coletivo 1, que a métrica do programa é produtividade por trabalhador, né? Então, isso a gente precisa calcular, independente de quantos colaboradores as empresas tiverem, a gente precisa fazer essa métrica, né, para a gente avaliar qual foi, então, o efeito do programa e se a empresa conseguiu fazer alguma evolução ao longo dessa jornada, certo? Então, esse é um primeiro informe. O segundo informe, em relação aos aceites, né, do sistema. Algumas empresas, elas ainda estão paradas no encontro coletivo 1, né, um encontro coletivo que foi o segundo encontro que a gente teve. Então, é muito importante dar uma olhada no e-mail, procurar lá, projetoali@sebraesp.com.br, porque esse aceite, ele ajuda, né, a gente a fazer o controle pelo sistema, né? Então, lá a gente lança todas as informações de ações que as empresas têm para cumprir, do avanço que ela teve, né? Todos os relatórios estão lá para que a gente possa aí cumprir com a nossa jornada o mais perfeitamente possível, tá? Bom, então vamos lá. Aqui a gente está, então, no encontro 4, coletivo, certo? O encontro de hoje, ele precede, então, o nosso encontro 3, que é o encontro de mapeamento de problemas. Ainda tem, acho que, 3 empresas que não fizeram ainda esse encontro. A gente vai fazer até terça-feira que vem, tá? Para que a gente possa, então, dar andamento naquelas empresas que já estão adiantadas, que estão no encontro 5, tá legal? Então, é importante, né, que a gente seguir por esse cronograma que está aqui na tela. Então, como vocês podem ver, aqui a gente está no encontro 4, que deve ser realizado até o dia 15/8, né? Hoje é dia 13/8, dia 15 é domingo. A próxima fase vai ser uma fase de atividade do empresário. Só que nessa fase a gente vai fazer os encontros 5, porque a gente sabe, né, que a gente precisa ainda tomar a decisão sobre os protótipos e também que o tempo é melhor aproveitado se a gente estiver juntos, né, eu e todos os participantes do programa. Então, a gente vai dar continuidade, né, até porque a gente tem mais tempo, então, para tomar as decisões, enfim, para abordar os problemas da melhor maneira possível. Então, esse é o cronograma da jornada, a gente tem que ficar sempre atento a ele para que a gente não perca aí a mão aí da metodologia, tá bom? Bom, retomando um pouco o que a gente discutiu no encontro anterior, né, a gente falou sobre inovação, né, sobre o que era inovação, né, a gente falou um pouco sobre a produtividade, né, o que era produtividade, que no programa a gente vai trabalhar produtividade por trabalhador,
Então, isso significa que todas as ações de inovação que a gente tomar, elas terão como sentido aumentar a capacidade dos participantes, né, das empresas, de conseguir produzir produtos e serviços, né, com o menor tempo possível, ou seja, otimizando, então, o trabalho de cada pessoa que se dedica às atividades da empresa, certo? Então, esse vai ser o nosso trabalho. Aqui a gente falou um pouco sobre as inovações. Então, a gente falou sobre inovação de configuração, inovação de experiência e inovação de oferta, né? E eu dei todos aqueles exemplos lá que a gente discutiu no outro encontro, né? Então, a gente falou sobre os modelos de lucro, né, sobre as empresas que passaram a investir em propagandas, né, em aplicativos, né, nos Androids, e em aplicativos e sites, né, para tentar criar um modelo de lucro no momento em que isso não tinha tanto acesso, não tinha tanto interesse por conta do mercado mesmo. A gente falou sobre Uber, né, e essa configuração em rede, né, que, enfim, são os motoristas ligados ao aplicativo. A gente falou sobre novas formas de venda, então a gente falou sobre a Amazon Go, né, que é uma loja onde o cliente ele faz toda a experiência sozinho, né, como se fosse uma vending machine, mas é uma loja, né, uma loja machine, né. Então, a gente falou sobre essas inovações de experiência dos usuários, dos clientes. A gente falou também sobre inovações de oferta, né? Falamos sobre os produtos, os tipos de produtos que a Apple passou a produzir para oferecer uma melhor experiência para o cliente, né? Então, essas foram as inovações que a gente desenvolveu, né? Guardadas as proporções dessas inovações, né? E todos os contextos que a gente tem de cada empresa e cada participante do programa. A gente falou também sobre, então, o que é inovação, e eu falei que inovação, então, era uma melhoria, né? É sempre uma melhoria a inovação, então, uma melhoria de produtos e serviços que afete, ao mesmo tempo, e esse é um requisito, o cliente final, né? O cliente que vai acessar, ele pode ser interno ou externo, pode ser um colaborador ou um cliente externo, mas necessariamente o cliente externo precisa estar dentro desse conceito, e ao mesmo tempo a empresa precisa ser beneficiada. Então, é um ganha-ganha que a gente chama a inovação. Aqui, então, eu trouxe esse gráfico de crescimento de valor que eu tirei da Alquimia do Crescimento, né, que é um livro bastante utilizado aí por economistas, enfim. E nesse horizonte, né, das 3 inovações, ele mostra, então, qual o melhor caminho, né, e as melhores práticas para que as empresas elas mantenham o seu crescimento. Então, para que a empresa consiga se manter competitiva no mercado, ela precisa necessariamente estar em harmonia, né, ter harmonia entre as inovações que a gente chamou de radicais e as inovações incrementais. Eu estou reduzindo, tá? Porque as inovações incrementais, como a gente já falou muito durante os encontros individuais, elas são aquelas inovações que melhoram a empresa aos poucos. Então, por exemplo, uma empresa que precisa fazer um site, isso é uma inovação incremental, né? Ou seja, a empresa está incrementando aí um canal de comunicação, ao mesmo tempo uma vitrine, sua vitrine, né? Que pode ser um e-commerce também, mas mesmo assim é uma inovação incremental. E a gente falou também sobre as inovações disruptivas, que ocorrem quando a empresa ela muda completamente aí seu negócio, ou cria uma nova forma, um novo modelo de negócio que rompe aí com o seu objetivo, ou com o seu objetivo não, mas com a sua experiência anterior, né? Então, aqui que é o primeiro horizonte, né? Que são as incrementais que eu falei, aqui também são incrementais, e eu dei o exemplo de empresas que passam do Uber Eats, eu acho, né? Enfim, uma empresa que fazia o transporte que agregou aí alimentação, né, dentro desse processo. Então, uma empresa que fez uma mudança
nível 2 aqui, né, no horizonte. Então, ela já dominava o transporte, o aplicativo para o transporte, e passou a fazer, então, um novo serviço, utilizando o que ela já conhecia como base. E aqui, a hora de arriscar é quando a empresa, como eu já disse, né, ela cria algo disruptivo, algo novo. Então, inovar é transformar novas ideias em resultados. Só fazendo um resgate, né? Então, hoje, o encontro 4, eu vou fazer uma apresentação, né? E a gente vai discutindo, né? Quero que vocês participem, né? E aproveitei para tirar dúvida, porque esse é um momento super importante, assim, né? De orientação para prototipagem, porque no encontro 5, a gente, então, vai tomar uma decisão em relação a qual problema que a gente realmente vai tratar como prioridade dentro do programa e qual, então, será a solução que a gente vai testar e validar, tá? Então, nesse momento, é o momento da gente realmente olhar, né, para os nossos problemas, fazer aquele exercício de qual é a raiz do problema, né, para a gente tentar entender como que a gente vai utilizar as orientações de hoje. Tudo bem? Bom, esse encontro 4, então, orientação para prototipagem e validação. Dentro da nossa oficina, né? Oficina é a mesma coisa que jornada, né? Que é o tempo do programa, são as etapas do programa. A gente está então, nessa fase de preparação e validação. Né? Lembrando, então, que a gente passou por esse mapeamento, né? Então, aqui a gente fez aquele levantamento das oportunidades que a empresa tem, dos problemas que ela enfrenta no seu cotidiano. A gente fez o levantamento dos principais desafios para que a gente pudesse chegar a uma ideia e pudesse testar. Ao longo da jornada, a gente vai ter várias ações, né? E isso depende de cada empresa, do nível de maturidade de cada empresa. A gente vai ter várias ações, né? Então, tem empresas aí que estão criando todas as suas redes sociais, né? Estão alimentando todas elas. Tem empresas que estão adotando um software, fazendo, enfim. Cada empresa tem seu contexto, né? Tem seu nível de maturidade. E a gente vai trazer todas essas ações que puderem melhorar os processos da empresa. Mas é importante a gente ter uma ação priorizada. Por quê? Porque esse programa, o Brasil Mais, ele é um programa que busca ensinar as empresas, né? Compartilhar com as empresas essa tecnologia, né, de prototipagem e validação, essa tecnologia que é utilizada em muitas oficinas de design thinking, né? Então, a ideia é que a gente teste isso aprendendo a fazer essa validação, para que num outro momento, depois desse programa, a empresa ela constitua aquilo que a gente chama de cultura de inovação, né? Ela consiga se conectar a um ecossistema de inovação e consiga, por si só, fazer outras inovações na sua empresa. Então, é um processo de aprendizagem que a gente está fazendo aqui, e ao mesmo tempo a gente vai fazer as coisas acontecerem na prática, certo? Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, às vezes eu vou indo, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai fazer o que aqui está chamando de tomada de decisão. Então, é a hora da gente abrir o Jamboard, né? E a gente vê lá quais são as ações, quais são os nossos problemas, fazer uma reflexão para que a gente possa tomar a melhor decisão possível. Tem empresas que elas já conseguem identificar qual é o seu ponto crucial, né? Então, assim, processo de atendimento inicial do cliente, ou então a prospecção, ou então, enfim, tem empresas que conseguem fazer essa definição assim, olha, esse é o meu problema, é aqui que eu quero trabalhar. Tem outras empresas que têm aí um leque, né, tanto de oportunidades quanto de problemas para serem aproveitados e resolvidos. Então, a gente vai fazer essa tomada de decisão por qual a gente vai introduzir nesse processo de aprendizagem para conseguir levar adiante. Então, a gente realizar o teste de prototipagem, certo?
Bom, então a agenda do dia hoje é essa: orientações sobre o processo de desenvolvimento do protótipo da solução e testagem para validação do cliente final. Então, o objetivo da testagem e da validação, né? Essa palavra enorme, prototipagem, né, que causa muita confusão, ela nada mais é do que uma testagem de uma ideia, né? O protótipo, ele é como se fosse uma miniatura de uma ideia que a empresa pensa em implementar. Então, uma empresa que pensa em implementar um novo produto, seja uma camiseta, seja um carro, seja o que for, ela tem condições de criar uma miniatura, né, dessa ideia que ela tem, para ela fazer testagem, para gerar aprendizagem na equipe, como está aqui, para fazer com que ela consiga ter mais elementos e informações antes de tomar uma decisão de produzir ou de contratar um software ou de fazer qualquer outra coisa, né? Então, basicamente, a prototipagem, ela é como se fosse uma miniatura, não física, ela pode ser, como eu vou falar mais para frente, ela tem vários outros formatos, mas a prototipagem, ela é basicamente você transformar uma ideia em um projeto menor do que aquilo que a gente realmente quer fazer, né? Então, a gente chama de prototipagem, mas é a testagem de uma ideia, tá? Então, simplificando, a testagem de uma ideia, de uma solução que a gente pretende adotar, certo? Bom, então aqui, o protótipo tem a ver com a viabilidade técnica de serviço ou produto, né? Então, como eu disse, aqui a gente leva em consideração as miniaturas dessa solução que a gente pretende aplicar dentro da empresa, né? Para combater esse problema que a gente já está identificando ao longo das oficinas. Então, formas de prototipagem, né? Existem inúmeras formas de prototipagem e a gente vai tratar delas aqui, né? Então, aqui são as etapas sugeridas, essas são as etapas sugeridas para qualquer técnica de prototipagem. Então, eu peguei aqui do vídeo, tá? Para a gente iniciar pelo vídeo. Então, tem como você fazer um vídeo sem essas etapas? É muito difícil. Então, a gente vai falar sobre elas. Então, aqui, defina todas as etapas de um novo serviço. É importante que no momento de fazer qualquer que seja a prototipagem, é importante que você faça uma descrição passo a passo, né, de cada uma das etapas, né, de cada uma das fases ou partes, elementos dessa prototipagem. Então, um exemplo que eu vou dar é o exemplo de processo de busca por clientes, que acho que é algo que muitos participantes estão adotando, né? Porque essa fase, essa busca por clientes, essa prospecção que a gente chama, né? Converter leads, isso é a fase mais importante que uma empresa tem, né? Então, nessa etapa, é importante que a gente faça, por exemplo, a descrição de cada uma dessas etapas. Então, se a primeira etapa é incluir essas empresas dentro de um sistema, então criar um LinkedIn, enfim, testar uma ferramenta do LinkedIn, é importante que a gente faça a descrição de cada uma das etapas desse processo de busca por clientes, por exemplo, né? Então, a gente vai definir, tomar uma decisão quanto à inovação que a gente vai adotar para combater um determinado problema, e a partir disso a gente vai fazer a descrição de cada uma dessas etapas, né? Aqui, essas etapas que são sugeridas, né? Elas têm a ver com o vídeo, né? Então, aqui, simule a execução de todas as etapas registrando em vídeo, né? É exatamente o que eu falei, é importante você fazer o registro e, ao mesmo tempo, você conseguir descrever e separar todos os elementos, tá?
E aqui ele está dizendo para fazer um vídeo curto, mas consistente, né? Sim, né? A gente sabe que hoje é super difícil a gente manter as pessoas ligadas, né? Principalmente os clientes aí ligados em vídeos muito extensos. Então, o vídeo é uma excelente técnica de prototipagem, né? Ele é ideal para aquelas ideias que a gente tem que tem muitas fases. Então, você precisa colocar inúmeros elementos ali e você não consegue fazer isso, às vezes, num papel ou num software, vai dar muito mais trabalho. E você quer também que o seu cliente ele tenha uma visão mais clara sobre aquilo. Então, o vídeo ele é um tipo de protótipo muito legal de ser utilizado. Claro, cada inovação e cada ideia que a gente teve e vai ter ao longo do programa, ela vai ter o seu contexto e as suas particularidades, né? Mas a gente vai tentar utilizar. Eu vou colocar 2 exemplos aqui do YouTube para que vocês vejam, tá bom? Esse aqui é o mais básico, então é um link de um vídeo. Só um minutinho. Esse é o protótipo Sumiu a imagem. Alguém mais não está vendo? Agora voltou. Voltou, tá. Maravilha. Bom, então aqui, ó, como vocês podem ver, é a simulação de um aplicativo, basicamente, né? Então ele muito provavelmente enviou, né, para alguém que alguém fizesse o teste, né? Algum cliente, interno ou externo. Eu vou colocar um outro exemplo aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Esse é um protótipo de papel, ele é super legal, porque ele é muito mais simples de fazer, né? Isso ajuda muito, né? Então, eu vou colocar aqui. E eu acho que muitos participantes vão utilizar algo semelhante. Não necessariamente no papel, não precisa, mas vai utilizar. Bom, esse é o protótipo, então, de papel. Para as pessoas que têm dificuldade. Ele não está deixando eu falar. Com caraças, a Catarina está por baixo. Eu consigo falar, né? Esse protótipo de vídeo que a gente viu agora, ele é muito indicado para quem não consegue mexer muito bem com tecnologia. Então, ele ajuda você a ter uma visão mais prática do que vai ser, de repente, o seu LinkedIn, de como você vai utilizar as ferramentas do LinkedIn, enfim. Vocês estão vendo a apresentação, novamente? Não. A apresentação sumiu, só para você na câmera. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Pronto. Vamos lá. É claro, a gente está aqui, né, mostrando modelos assim
ideais, né? Assim, são os que são mais utilizados, né? Mas isso não impede que as empresas elas criem, né? Cada participante crie a sua própria forma de mostrar, porque qual que é o objetivo? E isso que a gente não pode perder de vista. O objetivo é, ao mesmo tempo, absorver essa aprendizagem do que é um protótipo e do que é uma validação, do que é um teste de produto ou serviço, que é um teste de processo, né? A gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente começa a ver todas essas informações e a gente fala, ai meu Deus do céu, isso parece ser muito difícil. Não, não é difícil. O que eu estou mostrando hoje aqui, o que eu estou apresentando, são formas da gente conseguir testar aquilo que vai ser a nossa solução durante a jornada. Certo? Só um minuto, que eu acho que vocês não estão me vendo, né? Ah, vocês estão me vendo, gente, desculpa. Voltamos aqui rapidinho. Bom, então tá. Essa daqui é a técnica de vídeo, né? Como eu falei, ela ajuda muito, principalmente nesse momento de pandemia, né? Em que a gente ainda não tem tanta segurança para sair ou para chamar clientes para fazer testagem. Então, ela ajuda bastante a gente a fazer essa testagem por meio do vídeo, porque a gente tem condições de compartilhar com outras pessoas, de ouvir outras opiniões. Os desenhos também são são as formas mais ricas de prototipagem, né? Porque a gente consegue prototipar qualquer tipo de solução, né? Então, ele envolve recursos mais simples também. Então, um lápis, uma caneta, a gente consegue fazer desenhos físicos, né? E também tem o Paint aí, onde a gente também consegue utilizar, né? Ele é bem ruinzinho, mas dá pra gente, de repente, um CorelDRAW, né? Enfim, a gente consegue fazer o protótipo em formato de desenho de inúmeras soluções. Aqui, então, a gente tem um fluxograma, né? Que mostra, então, tem um aplicativo que a gente costuma recomendar bastante, chamado Lucidchart, se eu não me engano. E esse aplicativo ele tem inúmeros formatos de fluxograma, assim, que a gente consegue fazer, então, definir um processo, a gente consegue definir processo de qualquer área da empresa, né? Então, aqui a gente tem um fluxogramazinho, né? Isso ajuda bastante a fazer, e o Lucidchart é um site que oferece essa ferramenta gratuita. Aqui a gente tem também um tipo de desenho de um produto, né? Então, aqui é um copo, e ele monta aqui cada uma dessas partes do copo, ele monta isoladamente para fazer esse protótipo, né? E ver se ele realmente vai ter aplicação prática, como ele vai funcionar. Porque esse é o objetivo nosso também, né? Nosso objetivo é compartilhar e ter feedback sobre essas ideias. E aqui a gente tem um layoutzinho, né? Onde tem um desenho de uma sala aqui, né? E tem aplicativos também que a gente consegue fazer esse layout, e ele é bastante indicado para quem vai fazer mudanças físicas e estruturais na empresa, né? Então, ele ajuda você a ter uma ideia melhor. E tem também as 3D, né? Que são outros tipos. Então, essa é uma forma da gente ver como vai ficar a sala, né? Uma outra forma de prototipagem. Bom, aqui as simulações, né? Então, a simulação, ela é uma forma de você fazer a testagem, por exemplo, de um atendimento, né? Uma forma de você treinar colaborador, por exemplo. Então, você pode simular uma situação em que esse colaborador ele vai ter que apresentar, ou que você apresente para ele, né? Como vai funcionar o atendimento. Então, as simulações, elas são bem legais para você fazer treinamento com colaboradores, né? Ou seja, soluções que tenham a ver aí com problemas envolvendo
os funcionários, os colaboradores da empresa. Você pode também chamar pessoas, chamar clientes para fazer essa testagem, né? Mas ela é bem adequada para isso, né? E a vantagem aqui é o alto grau de realismo. Então, você consegue corrigir, você consegue ir ali na prática, ver como que vai funcionar, e isso é bem bacana. Então, aqui tem uma fotografia, né, de uma moça simulando um atendimento a uma senhora. Aqui a gente tem a simulação em 3D, como eu falei, né, de como vai ficar um redesenho de layout de uma sala. E aqui a gente tem também algumas formas aqui, né, que são também simulações de partes do corpo, né, de ferramentas utilizadas em laboratórios, tá? Então, essas simulações, elas ajudam também a você conseguir olhar a sua solução e conseguir fazer aí ajustes e receber feedbacks. Maquete física e virtual. Bom, a maquete física e virtual, elas basicamente são também uma simulação física, né? Então, aqui a gente tem a entrada de uma loja, então aqui você consegue, quer dizer, antes de você tomar a iniciativa, né, de fazer uma reforma, de fazer uma mudança no seu estabelecimento ou no seu escritório, seja lá onde for, né, por menor que seja o espaço, por maior que seja, você conseguir fazer uma maquete ajuda bastante a você ter uma ideia, né, de como vai ficar, né, e fazer ajustes, né, para que você não gaste dinheiro fazendo, de repente, né, uma mudança estrutural que não vai resultar naquilo que realmente você gostaria de fazer, né? Então vai sair diferente daquilo que seria o desejável. Aqui a gente tem um container escritório, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Uma maquetezinha física. Então você consegue prever como vai ficar os espaços, né? Como vai ficar distribuída. É legal também usar nessas maquetes bonequinhos para fazer, né? Mas como eu disse, isso é um modelo ideal, né? Aqui durante o programa a gente vai trabalhar muito processo, né? E muito fluxograma. É isso que a gente vai trabalhar. O que a gente mais encontra é a necessidade de uma definição de processos. Então, o que a gente vai utilizar provavelmente é o desenho ou aplicativos e softwares que façam essa descrição para que a gente consiga fazer. E aí, simulações, né, ou simulações em formato de vídeo, né, muito provavelmente vai ser assim que a gente vai trabalhar, né? Bom, as ações envolvidas na prototipagem. A gente tem aqui, então, 3 ações principais que não necessariamente serão desempenhadas por 3 pessoas, né? Mas são ações importantes da gente visualizar para que a gente possa descrever o mais detalhado possível as nossas soluções. Então, aqui, a primeira fase, né, e a primeira ação é a criação desses componentes individuais. Né? Então, é um levantamento das principais tendências de inspirações, utilização de internet como ambiente de coleta de informação. Esse vai ser a primeira ação a ser desempenhada. Então, é esse levantamento de informações para dar subsídio para que a gente consiga criar, então, o nosso protótipo, né, a nossa solução. A segunda ação, que é a coordenação das ações desenvolvidas, ela vai fazer, então, aquela parte mais prática, né? Então, durante o desenvolvimento, né, dessa inovação, vai fazer os ajustes necessários, vai fazer o acompanhamento, né, o fluxo lógico do desenvolvimento. Claro que o ideal seria ter, né, 3 pessoas, né, e quanto mais gente puder, mas a gente sabe que devido à falta de tempo mesmo, né,
de tempo e de recursos, a gente não tem condições de fazer isso. Então, muito provavelmente, a gente vai ter 1, 2 pessoas no máximo aí desempenhando essas funções, né? E isso é mais uma forma da gente ver passo a passo, né? O que eu estou falando aqui é o passo a passo mesmo, tá? Mas ele é bastante simples. Basicamente, a gente vai passar por uma fase que é essa criação dos componentes, que é o quê? A gente fazer levantamento de informações, de tendências. Então, por exemplo, e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Não sei se a Mônica está aí, né? Mas eu vou só dar um exemplo mesmo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vocês estão vendo um formulário? Sim? Não. Não? Tá. Agora vocês veem? Deixa eu mostrar aqui. Só um minuto. Pronto. Esse daqui é um formulário de testagem, tá? Então, a gente fez o levantamento das informações que deram o subsídio. Qual subsídio? O que perguntar, né? Então, aqui a gente tem cada uma das perguntas, né? Muitas participantes estão desenvolvendo esse formulário, porque é uma forma simples de você levantar informações que deem subsídios para essa solução que vai ser empregada, tá? Aqui tem as respostas. Bom, mas vamos voltar lá. E aqui a gente tem o registro do desenvolvimento do protótipo, né? Registro do desenvolvimento do protótipo, né? Parece uma coisa extensa. Mas, basicamente, é a gente fazer anotações sobre esses feedbacks que a gente vai ter, muito provavelmente, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês depois os relatórios que são gerados a partir do Google Forms, que é uma forma bem simples de fazer isso. Existem outras formas de fazer isso, mas que ajuda bastante você a ter esse registro. Então, é basicamente um resumo das informações coletadas, né? Bom, aqui, então... Ai, meu Deus, ele volta sempre, né? Vamos lá. Legal. Como eu disse, não existe necessidade de ter mais de uma pessoa para fazer isso, né? Mas como se trata de uma metodologia, né? Essa metodologia ela foi pensada e desenvolvida, né? Então, ela foi pensada para ser aplicada de uma maneira abstrata e talvez um pouco distante do que a gente tem visto, né? Da realidade do momento que a gente está vivendo, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que não existe necessidade de ter mais de uma pessoa desempenhando essas funções. É só uma maneira mais fácil da gente compreender passo a passo o que significa e como a gente vai fazer, certo? Bom, então, aqui, não existe nada que a gente não possa prototipar, né? Então, essa informação é super importante, né? Porque muitos aqui devem estar pensando... Puxa vida, mas eu vi essas maquetes, eu vi esses vídeos, eu não entendi como é que eu vou me encaixar nisso. Bom, a gente fez a oficina de levantamento de problemas e possíveis soluções. Lá a gente discutiu os problemas. No nosso próximo encontro individual, a gente vai fazer a seleção, a gente vai selecionar um problema que foi identificado e que seja passível de prototipagem. Lembrando que a prototipagem, ela é uma fase, a testagem, né? Essa testagem da ideia, ela é uma fase só para que a gente consiga aprender esse conceito e levar isso para a nossa vida profissional, né? Para a empresa, de uma maneira geral. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente estiver pensando em fazer, é passível de prototipagem, né? Desde
programa de fidelidade de clientes, até mesmo um canal novo de comunicação, né? O que de mais abstrato vocês conseguirem imaginar é passível de testagem e de validação. Bom, então vamos lá. Dicas gerais para essa fase de testagem, tá? Esse vai ser um exercício, tá, pessoal? Não vamos nos apavorar aqui. Porque se encontra geralmente cheio de dúvidas e apreensões. Não, vamos fazer uma testagem simples. Então, a primeira coisa, a primeira dica geral é não se apaixone pelo que está sendo testado. Então, muitas empresas e muitos participantes acabam se agarrando a uma ideia do que querem fazer e elas não conseguem ver defeitos e têm dificuldade de enxergar as dificuldades e gargalos da proposta. Então, não se apaixone. A gente tem que ter aqui em mente que o nosso objetivo é solucionar um problema ou aproveitar uma oportunidade que a gente tem ao longo da nossa jornada aí como empresas, empresários, né, empreendedores, tá bom? Então, não vamos nos apaixonar pelo que está sendo testado, tá? Vamos olhar como uma pessoa de fora, né? E com os olhos do cliente, né? Sempre olhando com os olhos do cliente, porque o objetivo é que essa solução ela melhore o desempenho da empresa, né? Então, sejam clientes externos ou internos, sejam colaboradores ou sejam clientes finais, certo? Consumidores do que está sendo prototipado. Bom, eu falei um pouco sobre o objetivo do protótipo, né? Então, o objetivo do protótipo é testar com a maior realidade possível todas as funcionalidades do serviço, produto ou processo, como eu já disse, né? Então, é muito importante a gente ter um olhar de análise para essa testagem que a gente vai fazer para que saia aí o mais perfeito possível no final das contas, né? O mais próximo da realidade, né? Volte e refaça quantas vezes for necessário. Então, assim, como vocês viram esse questionário aí, esse questionário é um questionário de levantamento de informações. Então, lá tem várias informações sobre quais são os diferenciais da empresa, no caso, a empresa que eu mencionei. Esse formulário, ele dá subsídios, né, para que a empresa consiga melhorar seus serviços e produtos, certo? Muitas vezes, quando a gente vai fazer a testagem de algo que a gente está querendo utilizar, a gente vai se deparar com a informação ou com o feedback de clientes de que aquilo não tem tanto sentido ou de que aquilo não traz grandes benefícios, tá? E isso é normal, né? Assim, eu já vi empresas querendo desenvolver aplicativos próprios, assim, né? E se depararem com essa realidade, né? Quer dizer, uma empresa, né, que tem um determinado serviço ou produto, né, que, enfim, tenta testar seu próprio aplicativo, né, pode ser que isso, né, enfim, e foi o que de fato aconteceu, não deu muito certo, né, e isso é muitas vezes frustrante, mas a gente não tem que parar nessa frustração. Bom, se o aplicativo não dá certo, né, então a gente precisa buscar outras formas, né, e analisar outras possibilidades e sempre tentar melhorar aquilo que a gente está querendo desenvolver, certo? Então, volte e refaça quantas vezes forem necessárias. Então, pegando o exemplo de um processo de atendimento inicial, um processo de triagem, a gente vai olhar para esse processo e ver etapa a etapa o que a gente consegue melhorar, o que é necessário, o que não é necessário, tirando do caminho tudo aquilo que não for útil, né, que não for prático, tentando introduzir e otimizar esse processo, certo? Bom, então aqui eu vou apresentar um modelo de testagem e validação, né? Como a própria palavra mostra, é um modelo que não necessariamente nós vamos seguir e que não necessariamente todos vão utilizar,
né? Isso vai depender muito de cada empresa que está aqui, de cada participante, de cada realidade, de cada nível de maturidade, né? Então, a testagem, ela é, como eu falei, né? Ela é a tentativa de validação desse protótipo que a gente desenvolveu. E a validação é quando você tem um feedback positivo suficiente para que você coloque essa ideia em prática, certo? Então, você, a partir de conhecer a opinião dos clientes, né, do usuário final daquele protótipo, você consegue, então, validar ou não validar a sua solução, né? Então, aqui, ele está mostrando os principais papéis, né? Então, aqui a gente tem o papel do entrevistador. Como a gente sabe, a gente está vivendo uma pandemia, mas pensando aí no mundo ideal e perfeito, esse entrevistador, em um formato presencial, faria as perguntas sobre aquele determinado produto ou serviço. A gente sabe que isso muitas vezes é inviável, né? A gente pode tentar eventualmente fazer por Google Form e por outros aplicativos e softwares que a gente vai utilizar, ou ainda de maneira remota, certo? Clientes testadores, então, serão aqueles clientes que vão fazer parte dessa possível validação, né? Clientes internos ou externos. E o escrevente, que, como eu falei, não teremos 3 pessoas, teremos 1 ou 2 pessoas no máximo para fazer, porque a gente sabe que todo mundo aqui tem, né, o tempo é escasso, né, é difícil, mas a gente vai tentar se dedicar ao máximo para que mais pessoas possam participar, não é verdade? Mas aqui a gente tem, então, quem vai fazer a análise da entrevista, quem vai fazer as anotações, né? Muitas vezes seremos eu e você, você e eu. Então, a gente vai fazer juntos, certo? Aqui a gente tem o roteiro para a entrevista. Roteiro para a entrevista de validação do protótipo que a gente vai desenvolver, tá bom? Esse roteiro de entrevista, ele basicamente o conteúdo dela perguntas de contextualização. Então, nesse primeiro bloco, então aqui a gente tem roteiro para entrevista. A gente tem 4 blocos, tá? A gente tem, no plano ideal, tá, gente? Perguntas para conhecer melhor o perfil do cliente que vai testar o protótipo, isso independente de quem seja, se for um cliente interno ou um cliente externo. É sempre bom a gente ter informações acerca desse perfil da pessoa, quem ela é, onde ela trabalha, enfim. Perguntas intermediárias, então, é claro que se a gente vai fazer uma testagem, é bacana, se for bastante específico a solução, o processo ou o produto, a gente ter pessoas para entrevistar que tenham alguma relação com aquela proposta. Porque senão a gente vai pegar alguém que não tem a menor ideia do que é e não vai conseguir dar um feedback sobre aquela ideia. É claro que alguns protótipos e algumas soluções, elas são mais amplas e qualquer pessoa consegue responder. Você pode até mandar para os seus familiares, né, para ver o que eles acham, você pode mandar para colegas, amigos, enfim, seja lá quem for, você consegue fazer essa testagem. Então, as perguntas intermediárias, elas são relacionadas aos hábitos, hobbies, entre outras informações dos clientes que serão parte dessa testagem. A gente tem perguntas de orientações de teste, então são perguntas que têm mais relação com o que está sendo testado, né? Então, perguntas como o que você está vendo, ou como você se identifica com a proposta, o que você acha da proposta, né? Sempre perguntas abertas. Por quê? Porque se a gente perguntar o que você acha você acha essa ideia boa? A pessoa vai responder sim ou não, e isso não vai dar nenhum elemento para que a gente consiga, né, fazer qualquer alteração ou um feedback que ajude a gente a pensar nisso. Então, a gente precisa pensar em perguntas sempre abertas, o mais abertas possíveis e o mais estratégicas possíveis também, porque a gente não vai conseguir fazer grandes roteiros de perguntas ao longo da jornada,
porque também ninguém consegue, né, ter tanto tempo para fazer esse tipo de testagem, a menos que sejam pessoas aí da nossa confiança, né? Enfim, pessoas. Tempo é uma coisa bem difícil, né, nesse momento que a gente vive. Bom, perguntas consolidadoras, então, são aquelas perguntas finais, então, né? Que dão para a gente mesmo esse feedback mais elaborado, né? Mais conclusivo sobre esse teste que a gente está fazendo, tá? Então, são perguntas relacionadas à viabilidade do protótipo. Aqui tem um modelo de uma entrevista, tá? Então, perguntas de contextualização, qual a sua área de trabalho, há quanto tempo trabalha nessa área, perguntas intermediárias, que tipo de assunto te interessa, perguntas e orientações do teste, para que você acha que isso serve. Então, é uma pergunta antes, né, da pessoa realmente testar, né, o seu protótipo, né? O que vem à sua mente quando você olha para isso? Né? Porque a ideia é saber se, por exemplo, eu tiro uma foto de um novo produto que eu estou querendo lançar e as pessoas elas vão saber para que aquilo serve, né? Então, é uma pergunta de orientação e teste. As consolidadoras, né? O que você mais gostou nesse protótipo? Então, ali, o seu cliente, né, a pessoa que está ali com você, ela vai ter condições de te falar, te dar uma opinião que vai te dar elementos para você fazer análise, né? Então, tudo e qualquer coisa que o seu cliente te disser nesse momento vai ser importante como feedback. De uma maneira geral, e pela minha experiência dentro do programa e dentro da metodologia, a gente vai utilizar muito mais essas perguntas de teste e consolidadoras, tá? Porque realmente, quando a gente vai para a prática, a gente tem muito pouco tempo, a gente tem muito poucos recursos para fazer um cliente ou mesmo um colaborador, a gente não tem muito tempo das pessoas para a gente fazer grandes questionários, mas isso dentro dessa experiência, né, que eu estou narrando para vocês. A gente consegue fazer, sim, grandes formatos se a gente tiver disponibilidade, se houver pessoas aí disponíveis para isso, tá? Bom, então aqui, passo 1 e passo 2, né? Então, ter 5 clientes, pelo menos, para testar. Vocês viram aí que a Mônica teve 45 respostas, né? Não sei, viu, Mônica, como a gente vai analisar essas 45 respostas, mas está ótimo, maravilhoso. E eu acho que isso tem muito a ver, assim, com o formato, né, do questionário que a Mônica fez, né? Com muitas opções, né, para as pessoas responderem, muitas opções. E muitas vezes os clientes eles se sentem muito à vontade, né, de responder, de dar feedback e de se sentir de alguma maneira também útil nesse processo, né? E aqui segundo passo é de anotar as impressões, né? Bom, então basicamente é isso. Passo 1, ter os 5 clientes, reservar um tempo, fazer essa entrevista e testar. E o segundo passo é você fazer sempre os registros dessa orientação, né? Dessa testagem e dessa validação. Bom, estamos, olha, chegando no fechamento, estourando, né? 57. Bom, a gente tem algumas atividades aí para fazer. Eu gostaria de dar os encaminhamentos antes de abrir para a gente conversar, tá bom? Se alguém, claro, se vocês quiserem conversar, né? Aqui a gente tem a aplicação disso, né? Então a gente tem primeiro uma tarefa de levantar os dados indicadores que a gente já falou no nosso último encontro. Algumas empresas não enviaram, a gente precisa fazer esse levantamento de pelo menos 3 meses, né? Dos custos e do faturamento da empresa para a gente fazer a métrica do programa. Primeira coisa. Segunda coisa é a gente fazer, então, o desenvolvimento desse teste. Então, no nosso próximo encontro, não se preocupem, porque o que era para ser feito já foi enviado, né, para cada um, dentro de cada contexto aí, a gente já enviou tanto planos de negócios, quanto os demais documentos que as empresas vão utilizar, a gente já enviou o radar também diagnóstico. No nosso próximo encontro, então,
é quando a gente vai tomar a decisão. Afinal de contas, qual dessas ideias nós vamos utilizar para a gente conseguir resolver esse problema, né, ou construir uma solução. E lá nesse encontro é quando a gente vai retomar algumas dessas orientações que eu dei hoje aqui, para que a gente possa, então, cumprir essa parte da jornada. Certo? Bom, Certíssimo. Deixa eu abrir minha câmera. Vocês me veem agora? Sim. Bom, deixa eu ver aqui. Estou escrevendo. Porque... Tá. Bom, gente, esse é um pouco o resumo, né, da oficina de hoje. Então, hoje a gente falou então, sobre prototipagem, né, sobre validação, sobre como a gente vai dar encaminhamento então para esses problemas, essas soluções que a gente encontrou aí, né, ao longo da jornada. E agora eu quero abrir o espaço, se alguém quiser se manifestar, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, ou então a gente encerra, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, tudo bem? Ninguém ficou assustado, não, né? Tá tudo bem. Eu só estou preocupado aqui no que eu vou pensar de prototipagem que eu vou fazer aqui. Então, encontro 5, lá a gente vai fazer, então, uma recapitulação da nossa conversa e aí a gente vai tomar essa decisão, certo? Mas, assim, sempre a gente tem que ter em mente que, assim, essa vai ser uma fase mais de aprendizado, porque muito mais do que o resultado desse protótipo, é claro que a gente tem um objetivo aqui. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é aumentar o faturamento das empresas, dos participantes que estão aqui. Né, chegar daqui a 4 meses e ter aí uma melhora dentro dos processos da empresa. Só que o objetivo maior é a gente compartilhar essa cultura de inovação. Então, todas as vezes que a gente for desenvolver um novo produto, um novo projeto, a gente consiga colocar ele em teste. Tá? Então, a gente vai testar fase a fase para a gente fazer essa fase de aprendizado e, ao mesmo tempo, a gente vai utilizar uma ideia prática que vai melhorar a empresa, tá? Então, nunca perder isso de vista. Certo? Então, semana que vem, 16/8. Priscila, me desculpa, você me chamou por várias vezes na reunião, mas eu tô com os equipamentos ligados aqui, é muito ruim para que vocês possam me entender, perdão, viu? Imagina, não tem problema não, Mônica, fica tranquila. Trabalho com cachorro, sabe como é que é, né? Sei. É um latidinho aqui, é um equipamento ali, mas tá tudo certo. Maravilha, não, sem problemas. Já contribuiu muito, Mônica. Alguém mais? Não, tá perfeito. Fechou? Você foi didática, foi que bom. Assim, assertiva, foi no tempo hábil. Né? Fomos assim, cravados, hein? Agora só depende da nossa criatividade aí para desenvolver o que você está pedindo, né? Mas assim... Do nosso desempenho, né? Senão... Mas como eu falei, né? Assim, existe inovação disruptiva, algo super novo, e existem esses incrementos, né? Tudo isso é passível de prototipagem. Toda e qualquer ideia que a gente tiver é passível de prototipagem. Então, fiquem tranquilos aí que vai dar tudo certo. Tá legal? Então, se ninguém mais tem dúvidas, tá? Eu vou compartilhar esse link da gravação no nosso grupo para que a gente possa assistir novamente, se for necessário, tá bom? Eu agradeço a participação de todos, muito obrigada. E a gente se vê na semana que vem. Para aqueles que eu ainda não fiz o encontro 5, a semana que vem a gente vai fazer. E aquelas empresas que não conseguiram mandar a planilha de custos fixos e variáveis, enviem, por favor. E também os aceites no sistema, tá legal? Um beijo para todos, excelente final de semana. Bom final de semana para você também. Tchau. Valeu, tchau. Um abraço a todos aí, sucesso. Abraço, sucesso. Tchau.